Olá, eu sou o Vinícius e essa daqui é a apresentação dos resultados que eu obtive na minha pesquisa de iniciação científica do PIBIC 2025, cujo título é Correlações e emaranhamentos entre férmions e bósons em sistemas quânticos híbridos, sob orientação da professora Liliana. O contexto dessa pesquisa foi o de modernizar as ferramentas numéricas pregressas do grupo de pesquisa para o ambiente Python, utilizando a biblioteca QTIP. Essas ferramentas numéricas elas foram feitas pela professora Liliana no seu doutorado, mas elas precisavam de ser atualizadas para uma plataforma mais recente. E essas ferramentas também elas são baseadas em implementar a dinâmica de emaranhamento de modelos de interação luz-matéria, tendo como objetivos específicos a modelagem do modelo James-Cummings de interação luz-matéria em regimes com e sem apresentação a aproximação de onda rotativa. Além disso, analisar os efeitos coletivos do modelo de Dicke e usar a ferramenta da função de Wiener para analisar assinaturas de não classicalidade. A gente começa com o hamiltoniano do modelo de James-Cummings, que é esse daqui. O hamiltoniano pode ser separado em duas partes principais: o hamiltoniano livre, que é esse H0. O hamiltoniano livre é a soma do hamiltoniano da cavidade, tá? Porque o sistema de dois níveis que a gente vai considerar é um átomo interagindo entrelaçado com uma cavidade. Então a gente tem o hamiltoniano da cavidade e o hamiltoniano do átomo. O hamiltoniano da cavidade considera os operadores criação e destruição de fótons, e o hamiltoniano do átomo considera o operador de excitação e decaimento do átomo. Além disso, a gente tem também o hamiltoniano de interação. O hamiltoniano de interação ele possui esse G, que é um parâmetro que a gente chama de força de interação. Seria o regime de entrelaçamento entre o átomo e a cavidade. E, além disso, o de James-Cummings especificamente, quando a gente considera ele com a aproximação de onda girante, ele vai considerar os termos adaga sigma menos, que quer dizer que quando um fóton é criado, o átomo ele decai, então o fóton decai e libera um átomo na cavidade. E o A sigma mais, que é o contrário, o fóton é destruído e o átomo ele é excitado. Ele só considera esses dois porque para regimes de acoplamento fraco, os termos contragirantes, que são outros termos que vão ser considerados em outras simulações, eles são negligentes, eles são bem próximos de zero, então a gente pode ignorar eles nesses casos. Está aqui a evolução temporal do modelo de James-Cummings, considerando duas situações diferentes. A primeira situação é o átomo começa excitado e a cavidade começa no vácuo. E aí a gente plotou aqui o gráfico do número médio de fótons e da população no estado excitado. E a gente obteve esse comportamento que é bastante análogo a um oscilador harmônico, que a população no estado excitado tem probabilidade de 1 e ela vai até 0, enquanto o número de fótons é de 0 e vai até 1. Sendo que o fóton e o átomo excitado ficam oscilando entre o fóton estar lá e o átomo estar excitado. Nesse segundo caso, a gente considerou um átomo começando excitado e a cavidade começando em um estado coerente. E aqui a gente consegue observar esse comportamento não clássico do colapso e revivamento da função da probabilidade de ocupação do estado excitado. Tá? E aí ele tem essa oscilação inicial e o estado coerente vai causar interações com o átomo excitado, que vai causar pedaços de interação destrutiva, em que a probabilidade vai ficar zerada aqui nesse nível fixo, e construtiva, que ela vai voltar a oscilar dessa maneira e isso vai se repetindo. Além disso, também foi plotada a função de Wigner. A função de Wigner ela vai dar para a gente uma caracterização de efeitos não clássicos, e a gente consegue ver que em determinados momentos, também oscilando,
a gente consegue ter essa visibilidade de uma probabilidade negativa, que é uma caracterização dos efeitos não clássicos. Quando a gente considera um regime de acoplamento ultraforte, a gente precisa mudar esse Hamiltoniano do modelo de James Cummings. Ele vira efetivamente o Hamiltoniano do modelo de Rabi, sendo que ele continua com o mesmo Hamiltoniano livre, que fala sobre a cavidade e o átomo, e ele muda um pouquinho o Hamiltoniano de interação. Igual eu falei inicialmente, aqui ele vai considerar 4 termos, que é o termo de criação de fótons enquanto o átomo decai, destruição de fótons enquanto o átomo é excitado e uma criação de fótons enquanto o átomo é excitado e uma destruição de fótons enquanto o átomo decai, enquanto o átomo decai. E metade desses é o que a gente já tinha visto e o resto é os termos contragirantes. No caso em regimes de acoplamento ultraforte, os termos contragirantes eles começam a ficar a gente não consegue mais ignorar eles porque eles começam a ficar bastante grandes. E dá para perceber um pouco disso quando a gente plota a probabilidade de ocupação da cavidade e do átomo excitado no tempo zero, mudando a força de acoplamento. E a gente vê que a partir aqui, mais ou menos do 0,25, essa probabilidade começa a sair do zero e começa a subir, que é mais ou menos quando começa o regime de acoplamento ultraforte. E aí a gente não consegue mais ignorar os contragirantes. Mesma coisa aqui para a entropia, quanto maior o força de acoplamento, maior a entropia, então maior o entrelaçamento dos estados. E aí a gente vê que quando a entropia fica muito grande, o entrelaçamento é muito grande, também vamos ter que considerar todos os termos. E na função de Wiener, quando a gente plota ela para o tempo zero, para diferentes Gs, acontece o squeezing desse estado inicial, que ele é comprimido e se separa nos dois estados. Ao plotar uma evolução temporal nos mesmos estados iniciais que o modelo anterior, é possível observar que a maneira como é feita essa evolução temporal fica bem diferente, o gráfico ele comporta de maneira bem diferente do que o gráfico anterior, então ele possui várias diferenças que são o surgimento desses termos contragirantes e o estado de colapso e revivamento é completamente quebrado, dando margem para essa formação dessa onda bastante desorganizada e ruidosa. Quando a gente estuda também a evolução temporal da função de Wiener, a gente novamente observa o estado sofrendo um squeezing. Esse daqui embaixo é a ocupação dos estados de Fock da cavidade e a cavidade passa a ser ocupada em diversos estados diferentes. A probabilidade ela se estende nos estados de Fock. Passando para o modelo coletivo de Dicke, a gente vai possuir aqui o Hamiltoniano de Dicke. O Hamiltoniano livre é bastante parecido com o de James Cummings, sendo que o da cavidade é idêntico, mas o do átomo agora, a gente vai, em vez de considerar apenas um átomo, ou um qubit nesse caso, a gente vai considerar n qubits, que é uma quantidade que a gente vai colocar. E para a gente considerar todos eles juntos, a gente vai usar uma base coletiva de Dicke, que é esse operador J, que é o somatório de todos os operadores sigma, sigma z, que a gente estava usando antes. No Hamiltoniano de interação, ele é parecido com o Hamiltoniano de interação do modelo de Rabi, que é considerando a RWA, porque a gente tem o diferente seria a raiz de n aqui, porque são n qubits, e o g nesse caso a gente vai chamar de lambda. Então ele vai ter a adaga A, Jx, e o Jx é meio J mais J menos. Então aqui a gente está considerando todos os termos, tanto os girantes quanto os não girantes, os contragirantes. Mais alguns parâmetros para a gente analisar é o número médio de fótons, dependendo da força de interação, e a gente vê que o número médio de fótons aumenta conforme a força de interação, e a inversão de população da cavidade, ela também vai tendendo a zero, conforme a gente aumenta o número a força de interação. O que também corrobora com o resultado do gráfico da entropia dos subsistemas. A gente consegue ver quanto maior a quantidade de qubits,
E quanto maior a força de interação, quanto maior a força de interação, a entropia dos subsistemas vai atingir um pico mais cedo e mais alto. Tá? Então esse gráfico aqui também vai mostrar isso pra gente. A entropia dos subsistemas, tanto da cavidade quanto do spin, é sempre a mesma, mas quanto mais qubits, mais rápido e mais alto ele atinge o pico da entropia, que representa aí o quão entrelaçados esses estados estão. Passando para a função de Wiener, a gente tem uma função de Wiener que começa num estado normal, porém não clássico, e o estado de Fock ocupando apenas, ocupando nada, né, porque tudo começa com o átomo nesse estado. Mas essa função de Wiener ela vai saindo de um estado não clássico mais padrão para um estado squeezed e não clássico, e ela volta para um próximo de um padrão e vai fazendo um squeeze de um padrão num modelo que fica oscilando. E também, novamente, os estados de Fock começam a ser mais distribuídos entre todos eles. Dessa pesquisa foi isso. Como próximos passos para essa pesquisa, eu coloquei aplicação do formalismo de sistemas quânticos abertos para estudar processos reais de coerência e dissipação ambiental. Isso aqui seria importante para poder aplicar esses modelos em sistemas realísticos que podem culminar em bits quânticos reais para computadores quânticos. E além disso, investigação dos modelos sobre outros estados iniciais, não só o estado de cavidade no vácuo ou cavidade no estado coerente, mas também como estados gato de Schrödinger ou estados comprimidos. Então, era isso. Muito obrigado.